Graças a Deus, a paz do Senhor. Deus te abençoe por mais esta belíssima oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, olha, em mais um RenovaCast, aqui no canal Renovo da Alma. Com certeza, acredito eu que Deus tem falado profundamente ao seu coração, porque eu tenho sido abençoado com as palavras que são aqui ditas, através dos nossos convidados que têm nos agraciado com palavras abençoadas, seus testemunhos, os seus depoimentos, que com certeza estão edificando a sua vida e vão te abençoar, já estão te abençoando. A palavra de Deus é essa graça que nos dá essa força, esse ânimo. Já nos diz lá o escritor, o salmista, no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. E aqui nós estamos discorrendo a respeito da palavra de Deus. E você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. E como instrumento de Deus, a gente te convida a ser usado por Deus como? Divulgando a palavra através aqui, impulsionando este canal. Como eu posso fazer isso? Você não precisa pagar nada. Você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aí logo após você aperta a palavra todas, porque cada vez que sair um vídeo novo no canal, um novo episódio do RenovaCast, uma live, você vai ser notificado primeiramente a respeito do que saiu, novidade, e você estará nos acompanhando. Logo em seguida você curte o vídeo, compartilha, comenta, peça oração e com certeza estará aí nos impulsionando a alcançar mais vidas com a propagação da palavra. Então, Deus te abençoe, seja abençoado aí mais uma vez em mais esse RenovaCast. Antes de darmos início ao tema, ao que nós vamos conversar nesta ocasião, queremos aqui apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrever. Escrevemos aí 3 livros. O primeiro é Radiografia para o Líder, que tem como subtítulo O Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Todos nós somos líderes. Você ocupa ou exerce algum papel na sociedade, nos mais diversos, como eu falei no RenovaCast anterior: pai, mãe, filho, esposo, esposa, profissional liberal, alguma área você está inserido no ambiente da sociedade e você é um influenciador, você é influenciado. No caso do livro Radiografia para o Líder, o nome já fala, radiografia é uma chapa, não do corpo, mas da alma. Porque tudo que acontece no nosso mundo externo gera, inicia, começa dentro de nós. E que mais para conhecer o nosso interior do que Deus? Já nos diz lá o salmista no Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele nos conhece por dentro e por fora. Já nos diz o salmista também no Salmo 139, versículo 4. Antes que a palavra me venha à boca, tu, Senhor, já conhece toda. Então Deus nos conhece. Então aqui, com base, com fundamentação na Bíblia Sagrada, nós discorremos sobre diversos aspectos aqui da radiografia do líder, essa radiografia, essa chapa da alma. Em seguida, nós temos aqui o segundo livro, Líder, quem você representa. Você observa que determinadas marcas de produtos necessitam de seus representantes comerciais para difundir as marcas nos mais diversos locais vamos dizer, do Brasil. Divulgar a marca, vender o produto. Então, ele tem um representante daquela marca, seja de uma caixa de sabão em pó, seja de um refrigerante. Existe um representante daquela marca que carrega o logotipo, a logomarca daquela marca, daquela representação. E nós, quem nós estamos representando aqui na Terra? Então, o título do livro traz esses assuntos, aborda acerca disso. O subtítulo diz o seguinte, olha, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Se você se encontra desorientado, qual é a bússola? Para que serve a bússola? Para dar orientação. E que bússola é essa? Você vai saber quando você adquirir o livro e vai aí observar do que nós tratamos a respeito. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Você tem que saber quem você é. Para isso você tem que se encontrar consigo. E nós tratamos a respeito disso, como já falei, torno a repetir, sempre com uma perspectiva e fundamentação e alicerce bíblico. Então, estamos aí, você pode adquirir um dos nossos livros, você faz no comentário aí, quero comprar,
estaremos entrando em contato com você. Deus abençoe então e te agracie, venha te agraciar cada vez mais. Pois bem, estamos aqui mais uma vez em mais um RenovaCast com o nosso convidado ilustre, convidado especial, o pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Pastor, estamos aí no... vamos aqui tirar o livro, vamos colocar... RenovaCast. Estamos aqui, mais um episódio, aqui com o pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo em mais um RenovaCast. E desde já, deixa o pastor trazer a sua palavra inicial e em seguida fazer a oração, abençoando aqui o início dessa conversa que estaremos transcorrendo nesta oportunidade. Graças a Deus, né? Queremos agradecer em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, está no céu. E nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede e a gente está aqui para contar nossas experiências e possa realmente ajudar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Antes da gente começar, a gente vai orar. Querido Deus, eterno Pai que está no céu. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concedeu. E uma noite também, Senhor, que o Senhor vai nos dar com o Espírito Santo. Venha abençoar esse canal, venha abençoar os ouvintes, Pai, que vai acessar esse canal, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar em cada coração, Pai, e possa abençoar cada família, Pai, e que o Senhor possa vir estender as mãos e curar cada um que estiver enfermo neste momento. Ao vir, ao assistir esse vídeo, seja libertado e curado para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, como você observou, sempre os nossos RenovaCast, a gente inicia com oração. Nós temos aí no canal diversos vídeos de oração, oração da meia-noite, oração da madrugada, orações específicas, como você pode acompanhar aí, oração pela tosse, gripe, nariz entupido, porta de emprego, são diversas orações que tem aí. Por que orar? Orar é algo necessário, é algo que nós temos que fazer, é uma necessidade. Porque, observa-se, tem situações que nós precisamos e tem outras que nós necessitamos. Um exemplo, ser bem claro. Esta camisa que eu estou utilizando aqui, eu preciso dela ou eu necessito dela? Eu preciso, porque se eu tirar aqui a camisa, eu não vou morrer. Eu vivo normalmente sem a camisa. Então, ela pode fazer falta no sentido de me deixar descoberto, mas vai alterar na minha vida no sentido de eu definhar e chegar a morrer? Não, de maneira alguma. Agora, se eu deixar de me alimentar, o que acontece? Posso morrer, porque o alimento não é algo que eu preciso, mas que eu necessito. E fazendo essa correlação, a oração da mesma forma. A oração é uma necessidade que nós temos de orar. Então, em tudo nós temos que orar, não é, pastor? É verdade. A oração é o carro forte, né? É o carro forte da igreja. Da igreja. A igreja é quem, pastor? A igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós. Então, Jesus ensinou seus discípulos. Jesus ensinou, pastor. A orar. Certo. Então, se Jesus ensinou aos discípulos a orar, e ele falou, tudo que vocês pedirem ao Pai, peça em meu nome. E a experiência que eu tenho observado realmente que a oração é o escape para o crente. É necessário que o crente ore, fale com Deus. E no reino de Deus, nós precisamos crer para depois ver. O reino dos homens, você vê para depois crer. Interessante, né, pastor? É diferente, né? É diferente. O senhor pode repetir, por gentileza, aí? O reino de Deus, sim, a gente precisa crer. Primeiro crer. Para depois ver. Para depois ver. Certo, sim. E no reino do mundo, dos homens, você vê para depois crer. Para depois crer. É diferente, né? Diferente, pastor. E você vê que lá na carta de João, primeira carta, capítulo 3, versículo 23, João deixou escrito para a igreja.
aos irmãos que estavam dispersos, né? Para aumentar a fé dele. Ele disse: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. Certo. Né? É o que Jesus disse, né? Que os 10 mandamentos, eles resumem em 2. Amar a Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, o próximo como a si mesmo. Verdade, é o que está descrito lá em Mateus, capítulo 22, versículo 38 ao versículo número 39. O primeiro e o segundo mandamento. Então, o pastor colocou aqui, de forma importante, a questão de nós orarmos, de mantermos essa comunhão, essa aproximação, essa interligação com o Senhor, porque é algo que nós necessitamos, como já falei no início, o pastor bem colocou aqui nas suas palavras, e nós temos que orar. E porque a oração é algo necessário, a oração é algo importante. Tem até uma frase de uma certa personalidade, ela não é do mundo cristão, mas é interessante essa frase. Ele diz o seguinte lá, que Mahatma Gandhi, ele diz o seguinte, que a oração é a respiração da alma. Então, se formos observar por esse ponto, nós necessitamos orar. Aí tem uma certa missionária americana, Edith Schaefer, que de certa forma acaba corroborando com essa ideia. Ela diz o seguinte: olha, a oração tem que ser tão natural quanto a respiração e tão necessária quanto o ar. Então, pastor, observando essa frase da irmã Edith Schaefer, que a oração tem que ser tão natural quanto a respiração e tão necessário quanto o ar, então, se tem que ser natural, tem que ser algo, tem que ser um estilo de vida orar, né, pastor? Eu tenho que forçar a orar, eu tenho que manter esse hábito da oração, ou não? Todo cristão, ele tem que ter esse hábito, né? O hábito de orar, né? De orar. Você vê que as pessoas questionam, né? Ah, eu tenho orado e Deus não responde a minha oração. E eu, certa vez, orando, falando com Deus, sobre esse assunto das pessoas questionar. E Deus falou no meu coração. Disse: olha, a missão de vocês é orar. A missão é orar. Agora o tempo é meu. Para me responder a oração, o tempo é meu. Agora, vocês têm que orar sem cessar, né? Então eu aprendi isso, que realmente é o que está escrito lá em Romano, né? 12, né? Ele diz lá que alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então o crente nunca deve desistir de orar pelo aquele objetivo, até alcançar. Jesus ensinou aos seus discípulos que realmente, se você orar e perseverar, o Pai vai atender. Porque nós observamos que lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, e o primeiro, Jesus conta uma parábola, né? Ele conta uma parábola aos seus discípulos para fortalecer a fé dos discípulos. Em relação à oração. Em relação à oração. E ele conta a parábola dizendo assim. Sim, pastor, essa parábola, diga lá. Havia numa cidade um certo juiz. Sim. E esse juiz, ele não temia a Deus nem respeitava os homens. Era desse jeito, pastor. Jesus estava contando para seus discípulos. Esse juiz não temia a Deus nem respeitava os homens. E Jesus diz: também havia naquela cidade uma pobre viúva. E ela ia ter todos os dias com aquele juiz, dizendo: faça justiça contra o meu adversário. E Jesus disse: olha, aquele ímpio, aquele incrédulo juiz, por algum tempo não atendeu. Mas a viúva não desistiu de estar ali todos os dias. Faz justiça sobre o meu adversário. E aquele juiz, que não temia a Deus nem respeitava os homens, se eu vou fazer justiça para que essa mulher não venha mais me oportunar, porque ela ia todos os dias pedir justiça. O homem não aguentou. E ele, que não temia a Deus nem respeitava os homens, não suportou a pressão da mulher. De manhã, de tarde e de noite, aquela mulher
ali certinho, até que o juiz fez justiça. Aí Jesus disse, viu aí? Um homem que não teme a Deus, nem respeita os homens, mas fez justiça. E o vosso Pai que está no céu, mesmo tardio, né? Não vai realmente responder à oração dos seus filhos? Claro que vai. Então deixou bem claro aos discípulos e a nós que a oração ela não pode ser desistir no meio do caminho. Nós temos que orar até alcançar, né? Aí eu quero dar um exemplo aqui de há uns 10 anos atrás, um pastor que está jubilado, ele me contou uma história que numa certa cidade, isso já tem uns 50 anos atrás, ele já velho me contou essa história, o novo convertido, que eles estavam construindo uma igreja lá no povoado, uma igreja muito alta, e na hora do almoço, eles estavam deitados lá, e aí um rapaz caiu lá de cima do andame e apagou. E o pessoal ali correram, foram chamar o pastor. Pastor fulano tal caiu e vamos levar para o hospital. Ele disse, não, fica quieto. Vamos fazer um circo de oração. Aí mandou chamar ali as irmãs, todo mundo, disse, nós vamos orar. Ele lá no chão quietinho, confiança, né? Confiança, pastor experiente. Vamos orar. Quando um cansar, o outro continua. Aí fizeram um cerco em volta do rapaz. O rapaz no chão morto e eles em volta orando. Era meio-dia. Isso mais de 50 anos atrás, né, pastor? Não tinha essa assistência rápida no interior. De básica de saúde, nada. Não, o rapaz caiu da construção, ficou quieto lá no chão. Morreu. Aí como é que faz agora? O pastor disse, não, quieta. Vamos fazer um ciclo de oração em volta dele. Fizeram um círculo em volta dele. Isso pela manhã. Meio-dia. Meio-dia. Era na hora do almoço. Certo. E começaram a orar. Quando um cansava, o outro entrava. Quando um cansava, o outro entrava. Era 2, 3 orando ali, sem cessar. Sem parar. Orando. Deu 6 horas da tarde, eles lá, orando. Meia-noite o rapaz levantou. Meia-noite, pastor. 12 horas de oração. 12 horas de oração. O rapaz levantou ali, foi para casa. Pastor ali, saiu todo mundo. Quer dizer, gerou no coração daquele povo muita fé, né? Fé, né, pastor? Porque Deus viu a fé dele e a perseverança. A perseverança. Acaba, de certa forma, interligando com essa história que o pastor relatou aqui, que Jesus mencionou lá em Mateus 18. A perseverança daquela mulher viúva, pobre, né? Que estava ali insistentemente com um homem que tem os seus defeitos, as suas falhas, e Jesus bem frisa lá que ele era um homem iníquo, que não honrava a Deus nem respeitava os homens. Não temia a Deus nem respeitava os homens, mas pela insistência, persistência e perseverança da mulher, ele teve que atender a causa. Ele disse que ela estava lá importunando ele. Imagine Deus, que é o nosso Pai Celestial, se nós perseverarmos. Aí o pastor traz esse testemunho que aconteceu nesse caso aí, onde os irmãos em oração, perseverança, persistência, até levantar, e o milagre aconteceu. Então, observa, pastor, que tem que ter perseverança, constância, porque nesse mundo material que nós vivemos, concreto aqui, existe uma influência abstrata do mundo espiritual. Isso me faz lembrar de Daniel, pastor. Daniel parece que orou, né? 3 vezes, né? Ele orava 3 vezes ao dia, é isso, pastor? 3 vezes ao dia, né? E parece que ele fez uma petição e parece que já tinham passado quanto tempo? Uns 21 dias, parece. 21 dias, né? E não tinha recebido a resposta. Mas Deus ouviu no primeiro dia, né? Mas ele parou de orar? Não parou, não. Continuou orando, né? Continuou orando até receber. Aí depois que ele recebe, o mensageiro vem trazer a resposta. O que foi que ele disse a respeito? Por que ele não conseguiu? Ele disse, parece que já tinha recebido no primeiro dia, parece, a oração. Olha, a oração foi ouvida desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Mas o príncipe das trevas, né? Sim. Estava impedindo. Né, pastor? E ele continuou orando. Até que Deus manda a resposta com 21 dias. Então quer dizer, pastor, a gente observando esse caso de Daniel, está lá no livro de Daniel,
que ele buscou, Deus no primeiro dia atendeu, mas a resposta não veio. Não veio porque estava sendo impedido pelo um príncipe das trevas. Então, né? Travou, mas ele continuou. Continuou porque tudo nesse mundo material, o homem queira ou não, tem influência espiritual, não é, pastor? Paulo diz isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Então, não é algo material, né, pastor? É algo espiritual. Tem a ação humana, que é a atitude de orar, de buscar, de pelejar, mas tem a questão espiritual, né, pastor? Parece que teve até um caso na Bíblia, acho que está lá em Êxodo 17, a respeito de Moisés, que pediu que Josué guerreasse com os amalequitas. Aí ele foi, parece que por cima do monte, parece. Como é que foi essa história aí, pastor? Era uma peleja, né? Uma peleja. Israel e os amalequitas. E os amalequitas. E aí Moisés levantava os braços, né? Para fazer o quê? O que ele orando. Ele orava. Mas quando ele orava, o que acontecia? Aí Israel prevalecia. Josué estava lá, né? Nação humana. Josué e estava né? Não, Josué estava lá na frente da batalha. Da batalha, Josué na frente da batalha. E Moisés, né? Moisés lá no monte, lá junto com Arão e Ur, sim. Né? E eles estavam observando. Sim. Toda vez que Moisés levantava o braço, certo, em oração, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava, os amalequitas prevaleciam. Prevalecia contra Israel. Contra Israel, quer dizer, ele parava de orar. Aí o inimigo começou a ganhar terreno. Aí quando observou ali Arão e Ur, eles colocaram uma pedra de braço, do braço de Moisés, né? Cada um segurou de um lado, outro segurou as mãos de Moisés, e Moisés ficou com as mãos estendidas, orando, e Israel ganhou a guerra, né? Ganhou a guerra, prevaleceu. Então, pastor, a gente observa que é uma guerra espiritual. É uma guerra. Que é travada não nesse mundo terreno, é no mundo espiritual. E o instrumento é a oração. É a oração sem parar, sem cessar. Sem cessar, como o pastor colocou aqui, esse caso tanto de Moisés, que estava ali no monte orando, Arão e Ur observando aquela situação, colocaram uma pedra para Moisés sentar, e em seguida, cada um ficou de um lado, segurando as mãos estendidas, e enquanto ele orava, Israel conseguiu prevalecer e vencer a batalha. Quer dizer, a perseverança, isso remonta lá ao que o pastor citou anteriormente em Mateus 18, da perseverança, persistência, insistência da mulher, bem como de Daniel, que orava, perseverava e buscava o Senhor nessa constância. E nós temos também um exemplo do rei Davi. O rei Davi, sim, pastor. Ele escreveu no Salmo 55, 16 e 17. Sim. Ele disse assim: eu invocarei a Deus. Invocar é orar. Orar. Eu invocarei a Deus e o Senhor me ouvirá. Me ouvirá. De tarde, de manhã e o meio-dia. Olha. Clamarei e orarei e ele me ouvirá. É Salmo 55, versículo 16 e 17. De manhã ao meio-dia e à tarde. Perseverança, né, pastor? Enquanto não recebe a bênção, não pode parar. A questão de muitas vezes a gente não receber é porque desiste no caminho. Desiste no caminho. Não tem oração que Jesus não responda. Se você realmente perseverar, né? Perseverar. E eu quero também contar aqui o testemunho meu, pessoal. Certo. Uma experiência. Ano passado, né? Agora em junho fez um ano. De 2023, junho, fez um ano. Eu fui cometido de uma dor de cabeça muito forte. Primeiro dia, aí eu fui orar. E a dor de cabeça continuou. Persistindo a dor de cabeça. A dor de cabeça tá lá, e eu orando. Passou um dia, o outro dia, eu orando. Eu ia dormir aquela dor de cabeça. Cada dia que eu orava, mais vinha com intensidade a dor. Aumentava a dor. Eu digo, meu Deus. E eu já estava pensando que fosse talvez um tumor do cérebro, né? Aí não falei para os filhos, não falei para a mulher, não falei para ninguém. Eles vão me levar no médico. Mas realmente, como a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, né?
Segurou nessa fé. Segurei, não tinha plano de saúde, como não tem plano de saúde, então meu plano era Jesus. Certo. E eu continuei orando. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, dos 6 dias em diante a dor aumentou 2 vezes mais. Olha! E eu já estava para não suportar mais. Digo, mas não vou tomar nenhum comprimido. E eu vou querer ter essa experiência com Jesus. Ele vai curar. Ele vai me curar, porque eu já tinha tido uma experiência. Digo, essa aqui também não vai ser a... Diferente. Vou orar. 7 dias, 8 dias, Olha! 9 dias, a dor de cabeça aumentando. Aumentando. Tinha hora que eu tinha que parar, ficar sentado, para ir aliviando. Na hora que eu levantava, as pontadas. Ei. Meu Deus, tem misericórdia. E orando. Isso era de manhã, meio-dia, de tarde, eu já tinha visto esse versículo de Davi, né? Já tinha lido lá o Salmo 55, 16, 17, aí eu orava de manhã, né? De madrugada, meio-dia, de tarde. Aí no 12 dias já estava com 12 dias. E aí eu estava deitado, eu fui dormir já umas 8 horas para 9, quando acordei meia-noite. Meia-noite. Aquela dor de cabeça. Aí eu ouvi uma voz no meu coração dizendo assim: você lembra de Lamentação 3:29? Põe a boca no pó, talvez há esperança. Ainda há esperança. O Espírito Santo lembrou na hora, né, pastor? Na hora o versículo. Versículo. Tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler para conhecer, né? Para ele lembrar. O Espírito Santo lembra. Lembra. Aí eu peguei e desci da rede, que eu gosto de deitar numa rede. Meia-noite, dobrei o joelho e botei a boca no pó. Sim. E comecei a clamar. E não foi muito, não. Clamei pouco. Senhor, teu Espírito Santo pode me curar. Levantei e me deitei. Conheci o dia, não sei para onde foi a dor de cabeça. Olha, até hoje. Mais né, de um ano, nunca mais. Olha aí. Então a experiência, né? Não precisou tomar remédio, não fui no médico. Talvez se eu fosse no médico, o médico tinha dito que era um tumor, né? Porque muitas vezes ia gerar um tumor. Porque está escrito lá em Tiago 4:7, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, se você não resistir na oração e na leitura, o diabo vai criar um tumor, vai criar uma doença, vai criar um problema, e você vai ficar doente mesmo. Mas se você chegar a Deus, né, e você perseverar na oração, vai desaparecer, porque aquele tumor pode ser Satanás, um demônio, que vai gerar aquela enfermidade. Então, com a perseverança na oração, com aquela fé, vai desfazer, tem que sair, né? A Bíblia diz, né? Chegai-vos a Deus e resistir quem? Ao diabo. E ele fugirá de vós. E ele vai fugir, a doença tem que fugir. Tem que fugir. Né? No caso de oração. Não importa se é uma semana, se é um mês. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar na oração. Porque Deus vai curar. Vai curar. Não tem como ele não curar, não. Então, ele já ensinou lá em Lucas 18. 18. É. Ele já ensinou lá a parábola para os discípulos. Pronto, acabou. Aí você vê também lá em Mateus 21, 22, né? Não, 21, 18 em diante. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, os discípulos admiraram. Mas, Senhor, a figueira que tu amaldiçoou morreu da raiz até o talo. Aí Jesus, olha, se você tiver fé e não duvidar no teu coração, ainda tem esse problema, né? A pessoa muitas vezes ora, mas duvida e não recebe. Jesus, olha, se vocês orar e não duvidar, vocês vão receber. Agora, se vocês orar e duvidar, não vai receber nada. Porque Tiago diz que é como a onda do mar, né? Isso, Tiago fala. Aquela capítulo fé, 1, versículo 8, 7, se não me engano. Aquela fé que vai e volta, vai e volta. Não pode ser assim. E ele disse que também não pode ser como uma nuvem sem água, né? A fé não pode ser uma nuvem sem água, porque a nuvem anda no céu para um lado e para outro. Não tem água, mas a fé tem que ser como uma nuvem que está cheia de água. Ela não sai do lugar. A nuvem, quando ela está carregada, ela fica paradinha ali, vai despejar água, né? Então, a mesma coisa é a nossa fé. Ela não pode vacilar. Pode vacilar. Você tem que crer que Jesus, ele é o provedor. Que ele vai te ouvir. Bota no coração e na mente, que ele vai te ouvir. E você ora com fé, né? E Deus vai atender a nossa oração. Vai atender a oração. O pastor colocou aqui, né? Eu me lembro até do que Jesus respondeu ao Tomé, lá em João 20, versículo 29. Muitos crerão sem ter visto. Muitos crerão... Não, porque me vistes, crestes, mas muitos crerão sem ter visto. Foi o que o pastor falou inicialmente. Tem que crer para ver. É o reino de Deus.
Já no império dos homens é ver para depois crer. Para depois crer. Então o pastor perseverou, persistiu. A dor permanecia lá. Não estava vendo a cura, mas estava acreditando, né? Estava acreditando. Então o pastor, a dor foi se intensificando. Foi aumentando. E o pastor se firmou em Deus, buscou no Senhor essa esperança. E se sujeitou a Deus, conforme diz Tiago. Só que, olha, interessante. Ele se encaixou bem esse versículo que o pastor colocou. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, veio, bateu a dor, bateu a enfermidade, o pastor confiou em Deus e fez o quê? Se sujeitou a Deus, foi buscar o Senhor. Só que à medida que ele orava, aumentava a dor. Mais aumentava a dor. Quer dizer, aí o que ele fez? Ele resistiu àquilo, aquelas investidas. Ele resistiu e... ele teve de fugir. No mundo aí, o povo diz assim, quanto mais reza, mais o diabo aparece, né? A dor, você vai orando, a dor vai aumentando, que é para você desistir. Ele faz isso, né? Para desistir. Para você desistir. Não, eu vou procurar um médico, vou tomar um remédio. E alguns acabam recuando, né? Recua, porque muitas vezes não quer suportar. Não quer suportar, uma dor de cabeça, né? Você precisa ter uma experiência com Deus. É uma experiência que o pastor adquiriu. Você precisa ter uma experiência com ele. Real, verdadeiro. Você não toma um remédio, você não vai no médico e você vai orar. Então, olha a perseverança, a persistência, né? Que foi uma experiência do pastor, né? Então, temos aí a questão da saúde, os profissionais da saúde que estudam para, de certa forma, proporcionar aos seres humanos essa graça. Deus utiliza e usa também os médicos nessa questão, mas que é uma experiência pessoal. Aqui está falando apenas de uma experiência pessoal que o pastor teve na sua vida. Não estamos recomendando nada. Aí vai essa questão da sua fé, da sua crença, que é apenas uma experiência que o pastor está abordando, não que esteja indicando alguém, é uma experiência que ele teve, a fé e a persistência que vem através da sua intensidade de oração ao Senhor, na sua busca, na sua leitura da palavra. Isso vai tendo confiança em Deus, vai proporcionando nele essa fé que é gerada a ponto de ter essa entrega, de confiar, de acreditar e saber que Deus opera, realiza e faz. Isso me faz lembrar também, o pastor colocou, que ele não falou para os seus familiares, né? Porque gerou nele essa fé. E se muitas vezes o outro se ouvisse, talvez ia roubar essa fé dele. Isso me faz lembrar lá de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que Ana, antes no versículo 1 em diante, vai dizer que ela era uma mulher estéril. O seu esposo Eucana tinha outra mulher chamada Penina, e Penina era fértil, ela tinha filhos, mas Ana não, ela tinha o desejo de ter filho. Mas diz a Bíblia que Penina angustiava, provocava Ana. O que Ana fazia? Ia se degladiar com Penina? Ia brigar com Penina? Ia difamar Penina para o esposo Eucana? Não! E orar. Foi orar, porque a nossa luta, conforme eu disse, torno a repetir, Efésios 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Então ela foi orar, foi buscar a presença de Deus. E no versículo 17 do capítulo 1, o sacerdote Eli encontra Ana ali em angústia, chorando. O que ele vê? Ao ver aquela cena, o que ele interpreta? Está embriagada essa mulher. Aí ele diz, mulher, te levanta desse teu vinho. Aí o que ela faz? Olha a sabedoria de Ana. Ela diz, não, meu senhor, eu não estou embriagada, estou aqui em quebrantamento de alma, rogando, atribulada, rogando a Deus. Mas olha, preste atenção, ela não disse pelo que ela orava. Ela só disse que estava orando e buscando o Senhor, mas não disse pelo quê. Acredito eu que se ela dissesse, ela fazia parte da comunidade, o sacerdote conhecia que ela era estéril, talvez ia roubar a fé dela. E disse, não, mulher, larga esse de mão que tu é estéril. Mas ela não contou. Ele disse, não, estou aqui orando ao Senhor. Aí foi o que o sacerdote falou, não, Deus te conceda a tua petição. Mas ela não disse pelo que orava. 10 versículos depois, no mesmo capítulo 1, versículo 27, ela retorna, né, pastor? E ela diz, chama o sacerdote, traz a criança Samuel. Aí agora ela revela a sua oração lá do versículo 17 do capítulo 1. Eu quero entregar essa criança para Deus, porque por essa criança orava eu. Aí tem uma frase minha que está aí no canal que diz o seguinte, olha, não revele os seus sonhos, mostre o resultado deles. Também tem uma frase de Dale Carnegie,
que é um escritor americano que tem um dos seus livros bem conhecido, é aquele que diz Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele diz o seguinte, olha, trabalhe duro e em segredo, deixe que o seu sucesso faça o barulho. Então o pastor trabalhou aqui duro, ó, em oração, persistindo, insistindo, em oração, em segredo, orando. Aí depois o resultado fez barulho. O testemunho que impactou, quem ouviu, que você que está ouvindo aqui agora também, fez o barulho. Intensidade, perseverança. Tem até um adágio popular que diz que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, perseverança, insistência que nós temos que ter em buscar a Deus, né, pastor? Não pode desistir, né? Não pode desistir. Nós temos muito exemplo na Bíblia, certo, de pessoas que perseveraram e realmente alcançaram os seus objetivos, né? Eu me lembro aqui, está escrito lá em Mateus 15, 21, né? Conta a história de uma mulher cananeia, né? A Bíblia diz que Jesus saiu ali para aquelas cidades de Tiro e Sidom, né? Com seus discípulos ali, pregando o evangelho. De repente, aparece uma mulher. Certo. E aquela mulher, ela era gentia, né? E ela vinha gritando atrás de Jesus e os discípulos, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Olha o que ela falou para Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou quieto, falou nada. E os discípulos pegaram e intercederam pela mulher. Disse, Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Comoveu os discípulos. E a mulher vinha gritando, né? Sem parar. Porque incomodou. Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Porque, perseverança porque o pastor, sempre uma multidão acompanhava Jesus, né? Multidão. Então muita gente chamando, essa aí se destacou. Destacou no meio da multidão. Então o grito era alto. Ela vinha pedindo socorro e gritando, né? E gritando. Acomodou os discípulos. Jesus ficou quieto. Ele ouviu, mas ficou quieto, né? Aí veio a intenção da mulher. Os discípulos chegaram, Senhor, despede essa mulher que vem atrás de nós gritando. Aí Jesus disse, não, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher ouviu. Tirar o pão do... Não, aí ela, o que acontece quando Jesus disse, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher chegou, entrou no meio da multidão, adorou a ele e disse, socorre, Senhor, me socorre. Aí Jesus disse assim, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos, testando aquela mulher. Rapaz. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ei. Meu amigo, Jesus não aguentou. Ô, mulher, grande é a tua fé. Quer dizer, fé se vê pela perseverança e pela atitude. Grande. Como é que Jesus sabia que a fé dela era grande? Pela perseverança. Né? Pastor. Ô, mulher, grande é a tua fé, né? Seja feito conforme a tua vontade. A Bíblia diz que quando ela chegou, a menina estava curada. Liberta, né? Porque ela não desistiu. Perseverou. Foi chamada de cachorrinha, né? Mas ela não desistiu. Nos pés de Jesus. Então, quando ela correu e dobrou o joelho e adorou ali Jesus, ela começou já a conquistar Jesus, né? Através da oração e da adoração, né? Mas a gente vê também nessa questão também, pastor, que talvez, mas Jesus foi injusto com aquela mulher. Não. Paulo diz o seguinte, primeiro Salmo 103, versículo 14, vai dizer que, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quer dizer, Deus sabe até onde nós podemos ir. Então, se aquela situação que Jesus proporcionou com relação àquela mulher fosse com outra pessoa, talvez não suportaria. Então, e Jesus sabe. Deus via que ela tinha estrutura para suportar aquilo. Isso faz me lembrar também lá de Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 13, onde Paulo diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. Então, Jesus conhecia a estrutura daquela mulher, né? Por isso, ele, de certa forma, permitiu que fosse até aquele nível. Se fosse outra pessoa, como já falei, talvez não suportaria. Então, Deus nos conhece, né, pastor? E agora, se Deus nos conhece, nós também devemos conhecer Deus, ter intimidade com ele. Na verdade,
E a oração é um desses mecanismos, né, pastor? Tem uma frase de Billy Graham, que ele diz o seguinte, ele disse, dobre os joelhos e ore até Deus e você serem amigos íntimos. Aí isso me faz lembrar do Salmo 25, versículo 14, onde o Senhor diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que eu temem, os quais ele dará a conhecer sua aliança. Então, pastor, eu acho que a oração é um desses instrumentos que a gente pode estreitar a relação com Deus, não é verdade? Porque a oração é algo repetitivo, pastor? A gente tem que falar algo assim direto ou o que que é? Uma não conversa? É uma reza, não. Sim, é o quê? A oração não é reza, né? Sim. Você vai repetir. Certo. A oração, ela vem dentro do coração. É o que a pessoa... A palavra vai sair de dentro da gente, né? Certo. Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai Certo. de dentro do coração. Então, assim como sai as coisas má, sai também a coisa boa, né? Sim. Sai de dentro do coração, né? Porque está escrito também lá em... Aqui o coração, como é que é a saída? Provérbios 4:23. 4:23. Sobre tudo né? que se deve guardar isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. As saídas da vida. Então vem do coração, né? Vem do coração. Quando você ora com o coração, você está orando com fé. Com fé. Não é só com a mente. Não é com a mente. Vem com o coração. O coração é que confirma que você crê, né? É o coração. Tem aquela certeza. Aquela né? convicção. Convicção lá de dentro. De dentro. Que você vai ser ouvido. Aí, geralmente, muitas vezes que eu tenho sido respondido às orações, que foi vindo lá de dentro do coração. Aquela certeza, né? Agora, muitas vezes a gente ora também e não recebe. Porque a gente não está com o coração. Né? O coração é o ser, né? É o íntimo. Alma, espírito, isso, né? Que ora com o coração, com aquela fé. E parece que Jeremias vai falar lá em Jeremias 29, versículo 13, né? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, todo o vosso coração. De todo o coração. E serei achado, né? E serei, aí o versículo 14, a parte vai dizer, e serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte. Então, porque é assim também. Quando Deus realmente ele não quer responder a oração de uma pessoa, muitas vezes, a pessoa não está em comunhão com Deus, pecado muitas vezes, sem confessar, né? É uma das situações que Deus não responde, é uma das, né? É uma das que Deus não responde. Porque está escrito lá em Provérbios 28:13, né? Isso, Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então aí já é um caminho. É um caminho. Por que Deus não está respondendo a minha oração? A pessoa tem que fazer esse filtro e analisar. Será que eu estou em pecado? Examina-se o homem assim mesmo, né? Paulo mandou, né? Paulo mandou. Então nós precisamos, a oração não está sendo respondida. Então nós podemos olhar... Fazer uma análise. Uma análise onde foi que nós caímos. Observar se tem essa tendência, né? Se está tendo essa brecha. Para nós fechar. Né? Para depois a gente voltar novamente com intensidade e orar, né? Aí eu me lembro que Israel, ele estava, como se diz, desobedecendo a Deus. Né? Tinha se afastado de Deus. Eles estavam sofrendo. E o profeta Jeremias começou a orar. Começou a orar, mas aquele povo não se convertia. Né? O povo não queria ouvir a voz de Deus, nem obedecer a Deus. E Jeremias, profeta da lágrima, começou a orar. Aí você vê lá em Jeremias 7,16. Né? Deus disse assim, Jeremias, não ore mais por esse povo. Nem levanta clamor, nem oração, porque eu não vou te ouvir. E aí Jesus disse, eu não vou te ouvir, não me perturbe, porque eu não te ouvirei, né? Aí ele mostra o pecado. Ele diz, você não está vendo aí, Jeremias? O que eles estão fazendo, né? Na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos cortam a madeira, o pai acende o fogo, a mulher amassa a farinha e faz o bolo e oferece a rainha do céu para adorar, para me provocar ira. Então eu não vou ouvir esse povo. Direto e contundente. Falou para Jeremias.
Quando eles não se converter, Jeremias, não me perturba, numa hora que eu não vou atender. Eu vou atender. É. Aí falou qual era o problema. Falou. Onde que estava a doença, né? Olha aí, o mal é aqui. Se resolver aqui o negócio... Tudo bem, Jeremias. Então fica sabendo. Não me perturba. Porque se o povo, enquanto eles não se consertar, tu realmente é um profeta meu, que eu atendo as tuas orações, mas sobre esse povo aí não me perturbe mais não. Tem essa brecha aqui. Tem a brecha bem, o que eles estão fazendo aí? Olha aí. Então, Deus, quer dizer, o pecado também impede da gente receber a resposta da oração. A resposta da oração. Isso me faz lembrar, pastor, lá de Isaías também. Isaías vai dizer lá no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. O Senhor diz, olha, ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não me conhece, o meu povo não me entende. Olha aí. Quer dizer... Desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. É como na comunicação, a comunicação tem diversos elementos. Vou citar pelo menos 3 aqui. Nós temos o emissor, aquele que emite a mensagem. Nós temos o receptor ou destinatário, que recebe a mensagem. Nós temos a mensagem, que é o que interliga o emissor ao receptor, o emitente ao destinatário. E a mensagem, o emissor enviou para o destinatário. Só que nesse caminho que a mensagem chega entre o emissor e o receptor, tem os ruídos que atrapalham a comunicação. Estou citando aqui 4 elementos da comunicação. São vários que tem. Pelo menos uns 7, 8 ou 10, se eu não me engano. Cito aqui 4. Emissor, destinatário, receptor, a mensagem e o ruído. No caso, aí estava tendo ruído, né, pastor? O povo estava orando, buscando a Deus, Jeremias, orando pelo povo, intercedendo pelo povo. Deus era o destinatário da mensagem, e a mensagem era oração. Só que estava tendo o quê? Um ruído. O ruído. Qual era o ruído, pastor? É o pecado, a desobediência. Desobediência. Aí Deus revelou para Jeremias. Né? Revelou para Jeremias. O motivo dele não atender a oração. Não atender a oração. Então nós precisamos observar isso aí. Então, é um dos casos, são diversos, a gente não vai citar aqui como sendo esse, né? Então, se você não está sendo ouvido, pode ser que seja nessa situação em que você faz essa autoanálise, né, pastor? E interrompeu-se ali aquela interligação devido àquele erro, devido àquela situação. Ah, mas Deus não interfere nas coisas humanas. Interfere sim, né, pastor? Eu me lembro aqui de Daniel, capítulo 4, versículo 17, a parte B do versículo, o Senhor fala o seguinte, a fim de que os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, até ao mais humilde dos homens o coloca sobre ele. Que aí foi o caso de Nabucodonosor, né, pastor? A gente observa lá em Jeremias 27, versículo 6, que Deus chamando Nabucodonosor do servo dele, né? Mas depois Nabucodonosor se exaltou. Está lá em Daniel capítulo 4, mais precisamente versículo 20, ele chega e diz, versículo 29, olha a grande Babilônia que eu formei pelo poder das minhas mãos, e o profeta já tinha advertido ele através da interpretação dos sonhos que ele iria virar bicho e ia comer, capim, né? Por 7 tempos, né? Mas depois voltaria o sentido novamente, para mostrar que Deus ainda manda no mundo dos homens, né, pastor? E o instrumento que nós temos é a oração, para conversar com ele, para interligarmos e termos essa conexão com o Senhor, temos que orar. Mas, pastor, eu posso orar, aonde que eu posso orar? Como é que eu devo orar? Eu tenho que, de certa forma, escolher um local, pode ser em qualquer lugar, porque estava tendo uma briga lá em Jerusalém, lá acho que é João 4, verso 24, uns diziam que tinha que adorar em Jerusalém, outros dizem que tinha que ajudar em Samaria, mas Jesus parece que falou o quê? Que tem que... Onde é que é? Jesus pegou e falou para aquela mulher, né? Certo. É que ela disse assim, quando o Messias chegasse, ia ensinar para eles, né? Aí Jesus disse, não é nem no monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Aí você observa que quando Jesus ensina o Pai Nosso,
Certo, Pai Nosso. Quando já está escrito lá, está, pastor? Lá em Mateus 6, 6, Mateus ele 6. disse, olha, entra no teu quarto, Sim, fecha a tua porta é versículo 6 também. e ora o Pai que está no céu. E em segredo ele te responderá. Mas ele não falou se era de joelho, se era em pé, se era sentado, se era de... Não, mandou entrar no quarto. Quer dizer, você vai entrar num lugar isolado, né? Para você poder realmente Se concentrar, se né? concentrar e orar a Deus. Pode ficar de joelho, pode ficar em pé. Porque você vê também que quando Deus falou com Ezequiel, ele disse assim, Que era um rei, né? filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. É o profeta, né? É com o profeta Certo. Ezequiel, né? Ezequias, né? Ezequiel. Ezequiel. Então quer dizer, Deus ouve a oração em pé, ele ouve a oração deitada, que ele também ouviu Ezequias, né? O rei. Deitado, doente, estava Certo. deitado. Ele ouviu e respondeu. Aí que foi que ele orou deitado, pastor? Como foi? Ele virou, parece, né? Para a parede e lembrou, Senhor, lembra, né, que eu andei na tua presença. Então Deus ouviu e deu umas 15 anos de vida para ele. Então a oração deitada, Deus responde, depende do coração, se estiver contrito, né? Em pé, de joelho, sentado. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, estavam tudo sentado. Tudo sentado. Estavam tudo sentado quando disse que chegou um vento, né? Veemento e Impetuoso, né? impetuoso, Encheu e toda a casa, toda né? a casa, e eles viram língua de fogo repartida Repartida entre e eles. foram todos batizados. Estavam todos sentados orando. Sentado. Quando o Espírito Santo chegou e batizou eles, né? Então não tem Deus é, como se diz, é muito forte, né? Multiforme, né? É sentado, é deitado, é de joelho. O que importa é o que Jesus disse. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A oração é verdadeira, é com fé. Deus vai ouvir, né? É isso que Deus está procurando. Agora, a posição para Deus não interessa. Não faz ser em pé, como de joelho, como deitado. Ele quer que você ore em verdade. Você entrar na presença dele em verdade, né? Em adoração. Aí foi o caso lá do publicano e do pecador, né? Publicano, estavam tudo em pé. E um lá se exaltando, e se justificando. Eu jejum 2 vezes por semana. Olha aí. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Olha. Aí o outro lá. O outro nem levantava a cabeça. Ô, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Pronto, saiu justificado. E o outro não. Porque estava com coração. Deus olha o coração. O outro estava com egoísmo, né? O egoísmo. É o fariseu lá. É porque a gente, como seres humanos, a gente acaba julgando a pessoa pela aparência, né? Eu não sou como esse publicano. Não sou como esse publicano. Apontando o dedo. Meu Deus do céu. É o mal do ser humano, né? A pessoa se coloca num pedestal. Eu sou... Religioso. Ele é religioso. É religioso. Não, Eu jejum 2 vezes por semana. Eita. Dou o dízimo. Eita. Esse aí eu sou o secretário de Deus, né? Ele não foi respondido. Não foi o outro lá quebrantado. Dava dízimo nem jejuava. Ali, humilhado. Senhor, esse pobre pecador, né? Pobre miserável. Miserável. Tem Então, misericórdia. tem misericórdia de mim. Pronto, saiu justificado. Porque Deus, como eu falei, o ser humano ele tenta julgar pela aparência. Tem uma frase, eu não lembro agora quem é o escritor, mas diz o seguinte, olha, com o tempo, ele diz o seguinte, olha que interessante essa frase, com o tempo você percebe que as pessoas são como livros. Algumas te enganam pela capa, outras te surpreendem pelo conteúdo. Interessante, né? Olha aí. Com o tempo, você percebe que as pessoas são como livros, como livro. Algumas te enganam pela capa, aparência. Outras te surpreendem com o conteúdo. Isso me faz lembrar de quem? De Samuel. Samuel? Foi Samuel, quando Deus falou para ele ir ungir um novo rei no lugar de Saul. Aí ele chega lá na casa de Jessé. Aí começa a aparecer aqueles jovens, né? Abinadab, Nadab, Samar, dentre os outros filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. E Samuel batia o olho nos cabos lá, os galegos lá, assim, esse aqui vai ser o rei. Deus dizia, escolhido do Senhor. Esse é o escolhido do Senhor. Aí Deus, não, Samuel. Não é esse aí não. Aí passou o outro, Samuel, não, agora é esse aqui. Aí deu, não é esse não, Samuel. Aí veio o outro, aí quando passa-se os 7, aí Samuel desanima, né? Aí Samuel, não olhe como os homens. Aí é o que ele diz lá em 1 Samuel
16, versículo 7. Isso. Disse, porém, o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém, o Senhor vê o quê? Coração. Quer dizer, aparentemente, Samuel viu aquele jovem, julgou pela capa, como nós dizemos aí, a questão do, né? Julgou pela capa. Mas depois, ao ver Davi, também deve ter julgado pela capa. Um menino desse aqui, ele... mas surpreendeu pelo conteúdo. Davi, um homem sincero. E Deus expressa isso, pastor, lá em Atos 13, versículo 22, a parte A. Parte B, onde Deus fala: achei Davi. Está aqui na web? Está aqui na câmera 2? Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará todo o meu propósito. Então, quando nós citamos a questão do publicano pecador, Deus olha as entranhas do coração, né, pastor? E quando era sincero, né? Então, quando a gente ora, Deus vai ver o que está verdadeiramente, porque a pessoa muitas vezes joga palavras ao vento, né, pastor? Tá ali, só de cabeça, só da boca. Só da boca, né? É que nem Jesus disse, né? Bem que falou Isaías, né? O profeta Isaías, né? Que vocês me louvam com a boca. Com a boca. O coração tá longe. É o coração. Então, nós temos que orar mais com aquela convicção. O coração. Aquela certeza. E a oração, essa conexão que a gente tem com o Senhor. E eu sempre gosto de falar que a intimidade, ela aumenta a partir da convivência. Quanto mais você convive com a pessoa, mais você conhece ela. Você conhece ela, você vai ficando íntimo dela, né? Ela vai revelando particularidades suas e da mesma forma a pessoa vai revelando para ela. Então vai aumentando a intimidade devido à convivência, que começa como? Por um diálogo, uma conversa. Então, como eu posso aumentar a minha intimidade com o Senhor? Convivendo com Ele. E qual é um dos mecanismos? É a oração. Para conhecer o Senhor. Conversar com Ele. Aí Osé, muitas vezes a gente tem um primeiro contato com Deus, mas a gente não aprofunda, né, pastor, na oração. É o que Osé disse lá em Osé 6, versículo 3, a parte A, né? Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. É por isso que Jesus falou na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, certo, no versículo 3, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta. Presta atenção, a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A quem tu enviaste. É a vida eterna. Né? Quer dizer, você tem que conhecer Deus verdadeiro, Deus vivo. Então já é vida eterna, você já está vivendo a vida eterna. E também você crê que Jesus, a quem ele enviou. É que ele enviou. Então Jesus, essa é a vida eterna. A vida eterna. Então a gente aumenta tendo essa certeza, um dos mecanismos é a leitura da palavra, bem como a oração. Então, quanto mais eu me aproximo da pessoa, mais eu confio nela, não é verdade, pastor? Vai conhecendo quem então, é a personalidade da pessoa. Então você vai se abrindo e vai tendo confiança. Então quanto mais a pessoa ora, mais ela confia em quem? Em Deus. Então vai tendo aquela certeza. Por isso o pastor citou aquele testemunho que ele relatou aqui, né? A dor persistia, mas ele já tinha essa convivência com Deus. Tinha outras experiências. Outras experiências. Por isso que eu suportei, né? Suportou, né? Tem 12 dias. 12 dias, porque já tinha uma experiência, convivência, intimidade com Deus. Tinha uma experiência. Isso me faz lembrar de uma frase de o fundador do escotismo no mundo, britânico, coronel do exército britânico, que é Robert Baden-Powell. Ele diz o seguinte, olha... algumas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos desafios e obstáculos que tiveram de vencer. Quer dizer, eles venceram esses obstáculos e tem aquela grandeza, aquela certeza devido a essas situações. Hoje o pastor tem essa experiência que pode falar com autoridade, né? Com convicção. Também eu tive outra experiência, já foi no começo, né? Sim. É por isso que uma coisa... leva a outra. Leva a outra, acaba interligando, né? 12 dias de oração com a dor na cabeça é porque eu tinha tido uma experiência, novo convertido. Certo. Né? Novo convertido há 20 e tantos anos atrás. Essa da dor de cabeça foi agora, 1 ano atrás. 1 ano atrás. Mas há 20 anos atrás, eu me lembro que eu comprei uma casa. Certo. E comprei de um funcionário público. Certo. E aí eu paguei a casa. Certo. Na época, né?
tinha pago a casa, depositei o dinheiro, ele morando em Goiânia, ele veio aqui, mandou depositar e que ele ia me dar o documento. Certo. Ia buscar em São Luís, que ele tinha feito um empréstimo, ele ia quitar, quando eu desse o dinheiro, ele quitava, né, que ainda faltava um ano, e pegava o documento. E eu paguei toda a casa. Certo. Depositei o dinheiro na conta dele. E ele foi para São Luís para trazer os documentos que estavam lá como garantia. Quando chegou lá, pagou tudo, que foi lá onde tinha que pegar os documentos, era no juiz lá. A moça lá, a secretária, disse, não, aqui vai chegando os processos, vão ficando embaixo. Então, você, mais ou menos daqui a um ano, talvez o seu está em cima, né? Um ano, mas o mínimo é um ano, a secretária. Tem os trâmites processuais, que todo um regramento tem que ser obedecido, e esse estava lá no fim, assim, no fim do bolo. Do né? bolo lá do monte. E Certo. ele voltou para cá, para Imperatriz. Certo. Chegou aqui e me contou a história, né? Disse, olha, eu fui lá, paguei, tá tudo pago, mas os documentos para mim te dar, para tu transferir, agora a moça disse, só daqui a um ano, quando o juiz assinar. Pronto, aquilo ali foi uma facada no meu coração. Um balde de água fria. Eu digo, tomou meu dinheiro, todinho, agora, como é que eu vou fazer? Sem documento, sem nada? Se esse homem morrer, e aí os filhos vão querer entregar essa casa, aí eu fui para os pés de Jesus, novo convertido, fui orar. Foi orar, pastor. Fui orar e suplicar, Senhor, o dinheiro que eu tinha para essa casa, e agora, Senhor, como é que vai fazer? Né? Senhor, e ele foi embora para Goiânia, ele morava em Goiânia, foi embora para Goiânia. Quando deu 15 dias, ele me liga, porque ele tinha deixado o telefone dele com a secretária do juiz. Certo. Aí ele me liga, né? Falou, Ricardo, rapaz, o negócio aqui foi uma surpresa. A moça lá de São Luís me ligou, que o processo o juiz já assinou, já está lá rapaz. disponível. Tu paga minha passagem? Pago. E ele veio para Goiânia direto para São Luís, tirou o documento lá em São Luís, veio para a Imperatriz aqui, me entregou. Com 20 dias eu estava registrando o imóvel no meu nome. Olha aí, pastor, que experiência. Um ano que a moça deu para ele. A previsão de, no mínimo, Um ano que esse ano. documento ia chegar na mão do juiz. Olha. Por causa dos processos. Os processos. Né? Aí Deus pegou, botou bem em cima. Olha que milagre. Porque ele disse que para ele, né, nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu estava muito agoniado e o coração muito angustiado, mas creu em que Deus poderia fazer algo. Fiz a oração, né? Novo convertido. Aí Deus fez esse milagre, então foi uma experiência. Daí para frente, muitas experiências. Olha aí, aquela convicção, né, pastor? Aquela ele certeza. Responde a oração. Responde a oração. Isso me faz lembrar de outra frase de Robert Baden-Powell. Citei uma aqui, eu citar outra aqui, que diz o seguinte, olha, é nos piores momentos que você tem a oportunidade de mostrar a força das suas convicções e a grandeza das suas atitudes. Então, a força da convicção que o pastor teve. Tenho que buscar aqui em Deus, em oração. Deus vai ouvir. Deus vai me atender. Deus vai entrar com providência. Algo humano, mas... 15 dias. Resolveu. No mínimo um ano. Um ano. No mínimo um ano. Ela deu. Ia ser 2, 3. No mínimo um ano. E Deus agiu. Oração, crença, fé, esperança. É isso. É você crer, é confiar. É você, como o pastor falou, nós voltamos muito forte, pastor, o que o senhor disse lá. Primeiro tem que crer. Primeiro você tem que crer para depois ver. Crer para depois ver. No reino de Deus é assim. Tem que crer para depois ver. Para depois ver. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 7. Visto que andamos pela fé e não pela vista. E não pela vista, pelo que vemos. E o que é a fé? Hebreus 11, primeiro. Firme fundamento das coisas que se espera. E a prova daquilo que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Não vê. Mas crer que vai acontecer. Essa certeza, essa garantia. Então, através da oração. A oração. Oração tem que ser esse marco que nós temos que permanecer convictos nessa esperança. Orar, buscar, clamar, pedir, rogar. É o que ele diz lá em Mateus 7, verso 7, verso 8. Mateus capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Vai ter que se abrir. Eita, você crê, acredite, confie. Que Deus... É verdade, porque a igreja, 50, 40 anos atrás, os crentes eram, como se diz, eles tinham convicção.
que a oração era respondida. Era respondida. Então eles oravam sem cessar. Sem cessar. Os crentes eram crentes que eles tinham uma vida de oração. De oração. Aí de lá para cá foi começando O povo a perder a essa competição de Deus. A geração foi mudando e o povo também foi mudando. Hoje você vê que você não vê testemunha na igreja mais. Pouco. Nem de cura de uma gripe. Você não vê mais. Por quê? Falta de oração. Oração. A igreja não ora mais como deveria orar. Porque orar é ruim, né, pastor? Orar é ruim, mas o resultado da oração é bom. Todo mundo quer o resultado. É o resultado, né? Mas não quer orar. Não né? Quer orar. Aí você vê quantas vezes quando nós abrimos as duas congregações, Azaf e Judá, que nós ficávamos a noite toda orando. Orando, lá, né? A noite toda, né? E Deus fez milagre. Encheu a igreja, né? Encheu a igreja. Nós ficávamos orando, a noite todinha, né? Dormia um pouco lá, mas levantava e começava a orar, né? Perseverança lá, orando, porque até os discípulos dormiram, né? Andando com Jesus. Com Jesus. Os discípulos dormiram, então nós. Então, oração, pastor. Não tem outro caminho para a igreja receber o poder de Deus a não ser na oração. É a oração. Os sinais têm que orar para poder os sinais ser manifestados. Que é espiritual, pastor? É espiritual. O reino é espiritual, né? É espiritual. E o Espírito Santo só vai se manifestar se você tiver comunhão com Deus. E é na oração. É na oração. Na leitura da palavra. Na leitura da palavra. Então aí, meu amigo, Deus não faz acepção de ninguém. Ninguém pensa que um doutorzão ali, Deus vai ouvir ele aonde? Muitas vezes vai ouvir um lá que está um pescador. Não é pela posição, é questão oração, orar. Porque muitas vezes a gente quer se iludir, né? Certo. Com um grandão, né? Deus vai ouvir aquele ali porque aquele ali é muito grande, né? E a questão da aparência que nós citamos anteriormente, né? Grandão, Deus vai ouvir ele, né? Tem um nome, tem muito diploma, nada disso. Deus vê a sinceridade, vê a intenção do coração. Se o doutor tiver o coração firme em Jesus... Da mesma forma, a mesma coisa, mas se não, só a aparência de diploma, teologia, essas coisas aí, funciona no reino de Deus, é fé. É fé. E quem tem fé, ora. Ora. Quem tem fé, ora. Diz que quem tem fé se vê, né, pastor? A fé se vê. É o caso daqueles amigos, né? Aquele paralítico. Sim. Né? O cara tá lá na cama, lá deitado, aí ele pede para 4 amigos levar ele até Jesus. Certo. Não podia andar? Sim. E os outros 4 também acreditaram e botaram ele na maca e levaram. 4 homens. Certo. Chegaram lá. Sim. Eles não podiam entrar na casa porque a multidão era grande. Sempre uma multidão aflui em torno de Jesus, era né? Era multidão. Aí não podia entrar, mas não desistiram, não voltaram. Olha aí, perseverança. Rapaz, nós vamos voltar porque tá muito cheio. Não. Não tem lugar, não tem lugar para... Tem lugar, as portas, tá tudo lotado. Mas quem tem fé vê o que ninguém consegue ver, né? Aí eles viram o telhado. Rapaz, vamos subir no telhado. Botaram a escada, subiram, abriram o telhado e desceram o paralítico em frente a Jesus. A Bíblia diz que Jesus vê na fé deles. Vendo. A fé deles, era deles dos 5. Jesus viu a fé, mas por quê? Pela obra. Pela obra. Tiago disse que a fé sem as obras é morta. É morta. Então, quer dizer, quem Thiago. Tem fé se vê. Se vê. Fulano tem muita fé. Rapaz, ele é um homem de oração. Ele tem fé. Persevera na oração. Tem que ver, né? A oração. Tem que ver. Rapaz, todo dia aquela mulher passa para orar e ora muito, né? De manhã, de tarde, de noite, a mulher de fé. É o que o escritor vai dizer lá em Mateus 12:33, né? Que pelo fruto se conhece a árvore. Se conhece a árvore. E uma das questões também, pastor, na oração, como é algo que você fala, é a questão da palavra, né? Jesus falou lá em Mateus 12, versículo 37, que pelas tuas palavras será justificado. E pelas tuas palavras será condenado. Então, também na hora de orar, a pessoa tem que observar como também está orando, falando, né? Para também, de certa forma, não atrair para si condenação, né? Tem até um testemunho, parece, que acho que a esposa do pastor estava orando, e Deus parece que revelou para ela, né? Que ela estava orando de uma forma... errado, né? Que aí começou a ter sonho, né? Deus começou a falar, é esse mesmo que tu quer? Uma coisa assim. Parece que ela falou, né? Orando para mim ser... Como é que é? Não, orando, né? Para Deus tirar ele do mundo. Tirar ele do mundo. Né? Que é a esposa do pastor, minha mãe. Ela orando para Jesus. É o podcast anterior. Você volta lá. Só que ela
orando para Jesus, intercedendo para ele, para Jesus salvar, libertar. Aí orava, Senhor, tira ele do mundo, mas do mundo do pecado. Só que ela não especificou que mundo era esse. Aí Deus, a Bíblia nos diz lá em Romanos 8:26, que também o Espírito também semelhantemente o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque a gente não sabe orar. Então esse exemplo aqui da esposa do pastor missionária, ela orava, Senhor, tira ele do mundo. Mas no coração dela, era tirado do mundo no sentido do pecado, né? Lá das farras, da bebida, né? Aí ela começou a ter sonho, ó, o Espírito Santo ajudando, né? O pastor, o pai aqui, morrendo, né? Morrendo. Aí ela despertou, é isso que tu quer? Ela, né? Aí ela abriu o entendimento, né? Aí começou a orar diferente. Não, Jesus, né? Salva ele, né? Salva, traz para os teus caminhos, quer dizer. Então, tudo isso aí, quando você conversa com Deus, você ora, você busca, e Deus vai se revelando a você e também apontando o caminho. É isso que você quer? É isso que você está propondo? Então, observamos isso aí, essa questão. Mas temos que orar, né, pastor? Tem que orar. Então, vamos agora encerrar mais este RenovaCast. Queremos agradecer mais uma vez aqui a presença do pastor Antônio Carlos, para as suas experiências, essa palavra que com certeza tocou em vidas aqui, nesse momento, e vai falar profundamente no seu coração. E ó, ore, né? Tá tudo bem na sua vida? Ore, né? Ore, Tá ruim? Ore também. Tem que ter depósito. Tá doente? Ore. Tá sadio? Ore também. Tem que estar orando. Primeiro, vida de oração. Vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, queremos agradecer por mais essa oportunidade. Quero convidar o pastor para orar. Orar, encerrando aqui mais esse RenovaCast e tecendo as suas considerações finais. Graças a Deus por mais um vídeo, né, que nós acabamos de concluir nessa noite, neste momento. Que Deus venha abençoar esse canal grandemente e os ouvintes, né? E nessa hora nós queremos encerrar com oração. E você que está enfermo, coloca a mão no coração agora. Você está assistindo esse vídeo, você está enfermo, ou se você está passando por alguma aflição, se você está passando por alguma tribulação, ou se você também está querendo receber alguma bênção de Deus, firma teu coração em Jesus e nós vamos orar. Confirma junto comigo, que a Bíblia diz, se dois orar, né? Se confirmar, será confirmado no céu. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, graças te damos por esse dia, Verdade. por esse momento, Pai, que nós estamos aqui fazendo mais esse trabalho. Glória a Deus. Para a bênção e para a glória do teu nome, Senhor. É verdade. Cada ouvinte, Pai, que está assistindo esse vídeo, Pai, que seja abençoado pelo teu poder e pelo teu Santo Espírito. Verdade, Pai. Se estiver enfermo, seja curado agora. E levante agora. Em nome de Jesus, faz o que tu não podia fazer, no poder da oração e pela fé em Jesus Cristo. E que estiver agora também passando por luta, tribulação, em nome de Jesus, receba agora a tua bênção para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarda hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, né? Então, Deus te abençoe por mais essa oportunidade. Jesus está voltando, prepara-te. E vamos aqui, nesse momento, agradecer a Deus por mais esta ocasião oportuna que Ele nos concede. Te convidando a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. E deixe seu pedido de oração. Quiser adquirir um dos livros, digite aí, quero comprar. E você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.